Olá, alunos do oitavo ano, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de redação. Eu sou o professor Silas e hoje nós falaremos sobre o gênero textual resenha crítica. Falaremos sobre o conceito de resenha, a estrutura desse gênero textual, as características, como fazer resenhas, e verificaremos também a linguagem, tipo de linguagem utilizado nesse gênero textual. Conceito. A resenha é um gênero textual sucinto, cuja principal característica é tecer de maneira breve uma crítica sobre determinado assunto. A resenha ideal é aquela composta não apenas pela crítica direta, mas também por momentos de descrição, e esses dois elementos devem estar em perfeito equilíbrio em seu texto. Por ser uma síntese, muitas pessoas acabam caindo numa armadilha da superficialidade, utilizando expressões como eu gostei, eu não gostei, esquecendo-se de que é preciso também argumentar nesse gênero textual para justificar as críticas positivas ou as críticas negativas que constarem nessa resenha. Então, tudo isso deve ser feito através de um emprego de um vocabulário simples, preciso, prezando pela concisão e pela impessoalidade. Ao lado, no gráfico, nós temos três características principais desse gênero textual: a imparcialidade, a cientificidade e a objetividade desse gênero textual. Então, ainda falando sobre o conceito, a resenha é um texto que ela avalia e apresenta o conteúdo de obras já finalizadas. É uma análise de determinada produção, seja ela uma obra literária, um filme, uma obra de arte, um artigo científico, etc. Resenhar é o mesmo que fazer um levantamento do que é mais importante em determinada obra e descrever os aspectos relevantes, que envolve determinada obra, sempre de acordo com a avaliação do autor da resenha. Então, a imparcialidade. Ser imparcial significa deixar as emoções de lado e escrever sem tomar partido, isto é, sem deixar que motivos pessoais contaminem a escrita dessa resenha. Outra característica é a cientificidade. Por ser um trabalho de cunho acadêmico, a resenha deve ter esse cunho científico. Ela deve ser racional, prezar pela objetividade e pela impessoalidade de quem o escreve. Ela deve ser sistemática, ou seja, ela tem que apresentar um sistema de ideias ordenadas de maneira lógica e verificável. Essas afirmações que podem ser comprovadas através de quê? Da observação de quem se propôs a fazer uma determinada resenha sobre uma determinada obra já produzida. Os objetivos. Quais são os principais objetivos? A objetividade desse texto. Nela deve constar aquilo que foi escrito essencial, respeitando as características do gênero, que é a brevidade, ou seja, é um texto curto. Então, toda resenha ela vai trazer opiniões assinadas, ela vai usar adjetivos com frequência, pode ser escrito na primeira pessoa do plural, aí nós temos como pronomes nós, descreve sucintamente a obra analisada, autor, enredo, contexto, elenco, dependendo do tipo de obra a ser analisada, recomenda o consumo ou não do conteúdo analisado. Então, nós temos alguns tipos de resenha. Nós temos a resenha crítica, a resenha descritiva, a resenha temática e a resenha literária. Hoje nós focaremos na resenha crítica, a estrutura. Nós temos a apresentação, aparece o resumo e muitos alunos costumam comparar a resenha a um resumo e a gente percebe que é um resumo, mas de forma crítica, analítica. Então, por quê? Porque essa resenha crítica ela vai trazer os principais fatos analisados numa determinada ótica sobre a obra, vai fazer uma análise dessa obra e ainda na estrutura, essa obra analisada, ela é indicada ou ela não é indicada? Ou seja, você vai colocar seus prós e contras e fazer a indicação ou não da obra analisada, resenhada. Então, quem é o resenhista? A resenha, por ser em geral, um resumo crítico, ela exige que o resenhista seja alguém com conhecimentos na área. Então, para que você faça o resenha de uma música, de um álbum,
de um livro, você precisa ter conhecimento da obra que você vai avaliar. Então é preciso que você tenha bastante conhecimento na área para que você possa se posicionar criticamente. Porque o principal objetivo da resenha é divulgar objetos de consumo cultural. Livros, filmes, peças teatrais, CDs, músicas e etc. Filmes, por exemplo, né? Por isso, a resenha ela é um texto de caráter efêmero, ela é passageira, né? Pois ela envelhece rapidamente, muito mais que os outros textos de natureza opinativa. E quais são os suportes por onde essas resenhas veiculam? A resenha, em geral, ela é veiculada em jornais e revistas, né? A extensão da resenha, do texto da resenha, depende do espaço que o veículo disponibiliza para esse tipo de texto. Observe que, em geral, não se trata de um texto longo. A resenha, por natureza, ela não é um texto longo. Então, um resumão como normalmente feito nos cursos superiores. Para melhor compreender a extensão de uma resenha, observe alguns elementos, né? O que deve constar e o que não deve constar numa resenha. O título, a referência bibliográfica da obra, alguns dados bibliográficos do autor da obra resenhada, o resumo ou a síntese do conteúdo e a avaliação crítica, né, sobre a obra. Então, nós tomamos como exemplo aí um filme, né? Se eu estiver resenhando um filme, eu tenho que constar algumas referências. A direção, quem fez a direção do filme, o gênero que esse filme está encaixado, né? Se é comédia, se é um drama, se é um suspense, se é terror, a produtora do filme, o elenco, quais são os artistas que participam, o ano de lançamento, a duração do filme, né? Opcional, mas tudo isso faz parte. A classificação também, né? Esse filme é indicado para crianças, adultos, adolescentes. Então veja também como exemplo aqui a resenha sobre o cantor Michael Jackson, né? Uma biografia não autorizada. Aí nós temos Record, tradução de Olga Scalado, 540 páginas, R$ 29,90 é o preço, que chega às livrarias nesta semana, é o melhor perfil de astro mais popular do mundo. Revista Veja, 4 de outubro de 1995. Então nós temos aqui algumas características, o que deve conter numa resenha, né? Nós temos aqui a resenha do livro do José Saramago, Ensaio sobre a Cegueira, um novo livro do escritor português José Saramago, Companhia das Letras, 310 páginas, R$ 20 o preço. É um romance metafórico. Foi publicado aí essa resenha crítica na revista Veja em 25 de outubro de 1995. Então o título da resenha, como todo texto, ele tem título e pode também ter um subtítulo, conforme os exemplos a seguir. Por exemplo, título da resenha, Astro e Vilão. Subtítulo, Perfil com toda a loucura de Michael Jackson. Livro, Michael Jackson, uma biografia não autorizada, de Christopher Anderson. Veja, outubro de 1995. Título da resenha, Com os Olhos Abertos. Livro, essa resenha do livro, Ensaio sobre a Cegueira, de José Saramago, publicado na revista Veja em 25 de outubro de 1995. E assim, nós encerramos a nossa primeira aula. Eu espero ter contribuído com a aprendizagem de vocês e até a próxima aula.